Muito bem, olá, Shalom mais uma vez. Vamos continuar o nosso estudo. Estamos estudando Apocalipse, capítulo 5, dos versículos 1 ao 14. Estamos falando sobre o Cordeiro é digno de abrir o livro. Então, meus irmãos, a visão do Cordeiro no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciões, conforme está descrito aqui em Apocalipse 5, versículo 6, é uma das imagens mais poderosas e profundas aqui do livro de Apocalipse, carregada de simbolismo teológico e messiânicos. Vamos explorar os principais elementos dessa cena. Primeiro, o Cordeiro no meio do trono. Então ele está o quê? Centralizado. Ele fala da centralidade de Cristo. A posição do Cordeiro no meio do trono e entre os quatro seres viventes e os anciões enfatiza a centralidade e a preeminência de Cristo na adoração celestial e no plano redentor de Deus. Ele está no coração da criação e da redenção, no centro da presença divina. Isso reflete a união entre Pai e o Filho na obra da salvação, destacando a plena divindade de Cristo, mostrando que Cristo é Deus. Então, o que algumas religiões diz que Cristo não é, a Bíblia está dizendo que Cristo é. A autoridade compartilhada aqui. O fato de o Cordeiro estar no meio do trono também sugere que ele compartilha a autoridade e o poder de Deus. Cristo não é meramente um mediador humano ou um ser criado, mas ele está ligado à soberania de Deus. Ele é o próprio Deus que foi encarnado, sendo igualmente digno de adoração e de glória. Segundo, o Cordeiro como figura de Cristo. Cordeiro imolado. O Cordeiro é uma referência direta a Cristo e a sua obra sacrificial. A imagem de Cristo como Cordeiro remonta ao conceito do Cordeiro Pascual, lá de Êxodo, capítulo de número 12. Então, Êxodo 12 vai falar do Cordeiro da Páscoa, que foi sacrificado para proteger os israelitas no Egito da morte dos primogênitos. Então, Deus naquela noite passaria e mataria todos os primogênitos do Egito. E quando fala todos, se não houvesse ali o sangue nos umbrais das portas, nem judeu iria escapar da morte. Para eles escaparem da morte, eles precisaram fazer esse simbolismo do sangue, que é um símbolo da remissão do próprio Cristo, o que foi sacrificado para proteger aquele povo, e Cristo foi sacrificado para purificar os nossos pecados. Então, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que por meio da sua morte tira o pecado do mundo. João 1, 29. Sua posição de pé, mesmo após ter sido imolado, indica sua vitória sobre a morte. Ele foi morto, mas agora vive, exaltado e glorificado. Um outro ponto é a aparência de morte e vida. O contraste entre a condição de cordeiro como tendo sido morto e a postura de pé subia o paradoxo do Evangelho. Cristo triunfou através do sofrimento e da morte. Sua ressurreição e a sua vitória, ela foi decisiva sobre o pecado e a morte.
o que qualifica ele literalmente para abrir o livro e destacar os selos, como ele é o único digno. Aleluia. Então, meus irmãos, uma outra coisa é o significado teológico. Cristo, o Cordeiro vitorioso. Então, a visão do Cordeiro em Apocalipse 5, 6, une duas imagens aparentemente contrastes de Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá, a figura do rei vitorioso. Então, nós estamos vendo aqui, e o cordeiro emulado, a figura de um sacrifício pela redenção. Cristo vence não pela força militar ou pelo poder político, mas por meio da sua morte sacrificial. A vitória de Cristo é espiritual e redentora, trazendo reconciliação de Deus com o ser humano, com o homem, com a humanidade. E por último, a adoração aqui, ela é universal. O Cordeiro no centro de tudo também reflete a adoração universal que ele recebe de todos os seres viventes, celestiais e terrenos. A adoração ao Cordeiro é um reconhecimento de que a redenção, o destino da criação e o julgamento da terra estão sobre o domínio do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar no próximo vídeo.